Graça e paz. Hoje estaremos falando sobre a predestinação. Estou certo de que há muitas dúvidas a respeito desta doutrina. Mas o que significa predestinação? Antes de responder, feche seus olhos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante do Senhor nos encontramos para estudar a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, a Tua iluminação e ilumina o coração de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A pré-ordenação de Deus dos acontecimentos de forma que as coisas que acontecem não podem, primeiro, ir contra os decretos divinos de Deus. Segundo, nem frustrar os planos de Deus. O que significa isso? Isso significa que os homens têm suas responsabilidades, mas as ações humanas não podem frustrar os planos de Deus para cada dia e o mundo. A predestinação está amplamente ligada a uma outra palavra, a eleição. O que é eleição? Eleição é o ato de Deus eleger pessoas e salvá-las da condenação do pecado através de sua graça. Essas pessoas passam a realizar uma missão especial no mundo, que é a missão de proclamação do Evangelho de Deus. Isso fica muito claro lá em Efésios, capítulo 2. Abra sua Bíblia. Acompanhe a leitura, por favor. Efésios, capítulo 2. Eu vou ler do verso 8 ao verso 10. Efésios 2, do 8 ao 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Saindo agora dos conceitos, vejamos alguns textos bíblicos que falam a respeito da predestinação. Vamos ver? Romanos 8. Romanos 8, versos 9 e 10. Romanos 8, versos 29 e 30, perdão. Vamos achar aqui. 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos ver outro texto? Efésios, capítulo 1. Vamos lá em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo e segundo o beneplácito de sua vontade. Outro texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2:13, segunda carta de Paulo. Vamos achar aqui. 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esses são apenas alguns dos diversos textos bíblicos que falam a respeito da predestinação, da escolha de Deus para a salvação. Isso nos leva, de antemão, a concluir que a Bíblia fala, assim, de uma predestinação realizada pelo Deus Todo-Poderoso. Não há como negá-la quando avaliamos as Escrituras. Mas o grande debate está na forma como Deus faz essa escolha.
e com relação à salvação de alguns indivíduos e à condenação de outros. Dentro desse assunto, temos duas correntes principais de pensamento. A primeira corrente de pensamento diz que Deus escolheu aqueles que ele já sabia que iriam crer. Esse grupo argumenta que Deus olhou o futuro e viu claramente quais os homens responderiam à fé salvadora, quais as pessoas aceitariam o Evangelho em suas vidas, e então predestinou esses à salvação de acordo com a sua presciência dos fatos. Assim, Deus, de acordo com essa corrente, esse pensamento, Deus predestina essas pessoas com base na escolha positiva que ele sabia que eles iriam fazer. Dentro desse pensamento, se aceita que o homem pode resistir ao chamado de Deus, ou seja, podem dizer não ao chamado que Deus realiza, pois podem exercer a sua livre vontade. Essas pessoas dizem não a Deus seriam aquelas que não foram predestinadas, aquelas a que Deus viu antes da fundação do mundo que não iriam crer. Mas há um segundo pensamento que diz que Deus escolheu aqueles que ele mesmo escolheu, selecionou, baseado na sua vontade, ou seja, Deus escolheu, que ele mesmo selecionou, baseado na vontade dele, independentemente dos méritos da pessoa. Esse grupo argumenta que a Bíblia indica que Deus não olhou o futuro e nem uma aceitação das pessoas à fé. Antes de tudo, ele, Deus, escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que seriam salvos e os conduz à salvação por seu livre desejo, por meio da fé e da graça salvadora, que é irresistível. Ou seja, uma vez que Deus toca no coração dessa pessoa, ela sempre irá responder positivamente à fé, pois é uma eleita de Deus. Dentro desse pensamento, não se aceita a ideia de que o homem possa dizer não ao chamado de salvação de Deus, pois essa pessoa já foi escolhida. Logo, primeiro, Deus executa a sua vontade. Como? Através do meio que o ordenou para isso, a pregação do Evangelho. Segundo, a pessoa sempre irá responder positivamente a esse chamado por conta da ação do Espírito Santo no coração dela. Historicamente, os argumentos acerca da predestinação na visão calvinista geralmente se apresentam como contra-argumentos das objeções arminianas. Eu quero, agora, nesse instante, tentar responder algumas perguntas que já foram feitas a você. A primeira delas, a primeira pergunta: Deus foi injusto ao escolher alguns e reprovar outros? Não. A Bíblia diz que todos os homens pecaram contra Deus. Lá em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Acompanhe a leitura, por gentileza, a partir do versículo 9. Romanos 3, a partir do versículo 9. Ele diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Como a língua ordena engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que
tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela fé vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia diz que todos os homens pecaram contra Deus. Mas o que significa isso? Significa dizer que não existem inocentes entre a raça humana. O salmista, lá no Salmo 143, versículo 2, 143, versículo 2, ele diz assim: não entres em juízo para com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Deus jamais esteve em dívida para com o homem. Portanto, se soberanamente ele decidiu salvar alguns, isso não é nenhuma injustiça. Se Deus tivesse resolvido que toda a humanidade deveria ser condenada ao inferno, ele ainda assim seria totalmente justo. Deus elegeu e predestinou indivíduos de entre a raça caída e não de entre uma raça justa e íntegra. Em nenhum momento o caráter amoroso de Deus é colocado à prova por causa da sua soberania na eleição e por conta da sua predestinação incondicional. Os pecadores que são condenados à destruição eterna são por causa do seu próprio pecado. Deus é justo e não vai condenar nenhum inocente ao inferno. Paulo anteviu que esse tipo de argumentação iria surgir. E por isso fez questão de afirmar a soberania e a justiça de Deus diante de suas criaturas insatisfeitas. Romanos 9. Vamos voltar para Romanos? Romanos 9, verso 14. É interessante a leitura dessas passagens, porque nos esclarecem mais as minhas afirmações. 9,14 diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, Paulo deixa muito bem claro que não há como você questionar a justiça do Senhor. Mas o mesmo apóstolo, ele fala que a eleição é da graça. Olha só o que diz Romanos 11,5. Diz lá: assim, pois, também, agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que significa isso? Isso significa que nenhum indivíduo tem o direito de ser eleito. Graça é favor imerecido. Mas há uma segunda pergunta que possivelmente já fizeram para você ou você já ouviu. A eleição e predestinação incondicionais transformam os homens em robôs? De forma nenhuma. A eleição e predestinação pela vontade soberana e incondicional de Deus não anulam a liberdade e a responsabilidade do homem. Deus também executa seus planos soberanos através da vontade de suas criaturas. Portanto, a predestinação não faz de ninguém um robô pré-programado. O homem é um agente livre, capaz de escolher, capaz de decidir. Essas decisões e escolhas são importantes e possuem grandes implicações. O que a Bíblia diz, e fica bem claro, é que por causa da corrupção de sua própria natureza, o homem caído é incapaz de escolher e se decidir pelas coisas de Deus. É blasfemo
inferir que o homem peca porque Deus o obriga a pecar. Isso não existe. O homem peca e se deleita em seu pecado. A perversidade satisfaz a natureza caída e pecaminosa do homem. Nos lembremos que desde a queda os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porém, quando o Espírito Santo regenera o pecador, é o próprio pecador que responde voluntariamente de acordo com a sua natureza, com fé, com o arrependimento ao chamado do Evangelho. Fé é um dom de Deus. Sabemos isso, aprendemos isso. E o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. No entanto, não é Deus quem crê e se arrepende pelo homem. É o homem quem crê e é o homem que se arrepende. Nesse sentido, Deus opera através da vontade do homem e não contra ela. Nenhum cristão verdadeiro, seja ele calvinista ou arminiano, ousará dizer que o amor que sente pelo Senhor é forçado e lhes priva de sua liberdade. Mas há uma terceira pergunta que possivelmente fizeram para você ou você ouviu. A eleição e predestinação incondicionais condenam pessoas que queriam ser salvas, mas não foram eleitas? Vamos lá. A Bíblia não fala de ninguém que quer ser salvo, mas não consegue porque não foi eleita, ou eleito e predestinado. Jesus prometeu que jamais lançaria fora alguém que fosse até ele, porém, ele também disse que só poderiam ir aqueles a quem o Pai enviasse. Vamos lá, João, abra sua Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6, eu convido você a abrir a Bíblia lá no versículo 37. João 6, 37. Vamos ver o que diz o texto? João 6, 37. Diz o texto: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer que tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, pode agora dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. A Bíblia fala que todos pecaram, que não há justo sequer um diante de Deus. O estado do homem caído é tão deplorável que ele é retratado como um cadáver, um morto. Não pode crer em Jesus, nem mesmo desejar ser salvo. Ele precisa ser ressuscitado primeiro. É por isso que o apóstolo Paulo escreve que ninguém pode confessar que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Aí vamos ver uma quarta pergunta, ou algum questionamento, que provavelmente já fizeram para você. A eleição e predestinação incondicionais significam que Deus fez acepção de pessoas e anulam o ensino bíblico de que Deus quer que todos sejam salvos? Vamos lá, vamos tentar responder isso. A eleição e predestinação incondicionais
não contradizem as verdades bíblicas de que Deus quer que todos os homens venham a se arrepender. E muito menos apresentam Deus como aquele que faz acepção de pessoas. Em primeiro lugar, na maioria dos textos em que a palavra todos é aplicada em relação à salvação, ela não implica na ideia de que todos os homens em particular. Os próprios textos indicam que se trata de uma referência a todas as classes de pessoas. Porém, existem textos que realmente indicam o amor de Deus por todos os homens. Ele é o Deus que não sente prazer na morte do ímpio. Sob esse aspecto, sim, ele deseja que todos os homens se arrependam. Então precisamos saber diferenciar a vontade preceptiva de Deus e da sua vontade decretiva. A vontade preceptiva de Deus reflete o padrão moral de Deus, expressando seus preceitos, digamos assim. E o que vem a ser vontade decretiva de Deus? Ela é expressa em seus decretos e certamente será cumprida. A questão é que nem tudo que Deus desejou em sua vontade preceptiva, ele decretou em sua vontade decretiva. Em segundo lugar, não há como dizer que a eleição e predestinação incondicionais resultam numa acepção de pessoas. A palavra incondicional aponta justamente para isso. Ao eleger e predestinar pessoas incondicionalmente, Deus o fez sem se basear em nada que poderia haver no homem. A acepção de pessoas só se configura quando há uma aceitação, favorecimento ou rejeição com base em qualidades e características das próprias pessoas. Se a causa da eleição e predestinação não está na pessoa que é objeto delas, mas em Deus, que é quem elege e predestina, jamais isso seria uma acepção. E aí, na verdade, é a ideia de eleição e predestinação incondicionais que configura a acepção de pessoas. Se a eleição e predestinação são baseadas na fé prevista, então Deus fez a acepção de pessoas, pois ele sabia que nem todos teriam as mesmas oportunidades de crer. Muitas pessoas passaram por esse mundo sem nunca ouvir o Evangelho. Sim, Deus revela a sua vontade através das obras da criação, e sua lei está impressa na consciência de todas as pessoas. Que fique claro que é através das Escrituras que a vontade de Deus é revelada ao homem de forma especial. Mas há uma quinta pergunta que já fizeram para você, provavelmente, que a eleição e predestinação incondicionais tornam a evangelização inútil e desnecessária. A eleição e predestinação não ameaça a evangelização. Ao contrário, é a garantia da sua eficácia. Ao saber que Deus elegeu e predestinou os que são seus, certamente a pregação do Evangelho trará resultados, sim. Além disso, é através da pregação do Evangelho que Deus determinou que os seus eleitos fossem o quê? Chamados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do seu povo. Não há dúvida disso. Por isso é preciso evangelizar, sabendo que Deus se encarregará dos resultados. Em Atos 13, versículo 38. Atos 13, versículo 48. 13, 48. Ele diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, após a pregação do Evangelho, entre os gentios, creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna.
independentemente de qualquer coisa, nosso dever é pregar o Evangelho a todos os homens, sem distinção, sabendo que Deus conhece aqueles que são seus. Mas há uma sexta pergunta que já fizeram para você, provavelmente, ou você já ouviu. A sexta: a eleição e predestinação incondicionais significa que o crente pode viver no pecado já que foi eleito? Ninguém que foi eleito é predestinado por Deus, viverá uma vida de pecado após ser regenerado pelo Espírito Santo. É incompatível, isso é incompatível com a sua nova natureza. Após nascer de novo, aquele a quem Deus elegeu e predestinou vive uma vida de obediência e santificação. Então, se alguém se diz predestinado e anda segundo o curso deste mundo, pecando, ele jamais conheceu Deus. E aí temos uma sétima pergunta, que provavelmente você também já deva ter ouvido ou perguntaram para você. A eleição e predestinação incondicionais acabam com a salvação, com a segurança da salvação, já que manter-se salvo não depende do crente? A doutrina bíblica da predestinação serve exatamente para trazer segurança da salvação aos crentes. Eles podem descansar sabendo que a sua salvação não foi confiada ao enganoso coração do homem. A salvação é um plano eterno de Deus. E somente estando nas mãos de Deus é que o crente pode ter certeza de sua salvação. E mais, Deus é quem preserva e mantém seu povo firme até o fim. Vamos ver o que diz Paulo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8. O qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário muito cuidado quando falamos sobre essa doutrina bíblica da eleição e da predestinação. Irmão, irmã, é preciso se ter em mente que estamos falando dos decretos de Deus. E seus desígnios são insondáveis para nós. Portanto, é importante saber se calar onde as Escrituras se calam. Ou seja, não podemos ir além do que a palavra de Deus nos leva. Eu quero deixar bem claro aqui que não há ninguém, nem o mais capacitado estudioso do arminianismo ou do calvinismo, que consiga explicar totalmente os mistérios de Deus na eleição e na predestinação. Por fim, a doutrina da eleição e predestinação não deve ser motivo de tristeza, desespero, descontentamento, de briga. Nem mesmo deve servir de motivo para causar divisão entre o povo de Deus. A doutrina da eleição e predestinação é uma gloriosa verdade que deve servir de conforto para todo cristão genuíno. Mas realmente, somente Deus conhece o destino final de cada um de nós. Enquanto isso, a Bíblia nos encoraja a assegurar a nossa chamada eleição. Porém, não é para Deus que precisamos confirmar nossa eleição, mas para nós mesmos. E isso é possível através de uma vida de santificação, em conformidade com a vontade do Senhor. É possível alguém saber se está salvo? Sim. Quem é salvo manifesta frutos de arrependimento em sua vida. Quem é salvo percebe a presença e testemunho do Espírito Santo em seu coração. Quem é salvo irá perseverar na fé. Então, sua vida
deve manifestar as seguintes provas e evidências de salvação: frutos de arrependimento, presença e testemunho do Espírito Santo em seu coração, desejo crescente de nunca deixar este caminho, perseverando na sua fé até o fim. Você já começa a perceber essas evidências na sua vida? Então tenha segurança de estar salvo. Desfrute desta alegria. Confie de que o próprio Deus o guardará. Jesus morreu na cruz por nós. Nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche os olhos. Deus Pai, obrigado pela oportunidade de podermos estudar esse assunto tão difícil. Obrigado, Senhor, porque Jesus morre na cruz por nós. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.